Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está aqui em Dublin, boa tarde para quem está aí no Brasil. São 1 minuto, né? 1 minuto passado das 7h30, então 7h31 no horário aqui de Dublin, 3h31 no horário do Brasil. Seja bem-vindo, bem-vinda para a nossa live de hoje, para essa live, essa catequese, a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos que nós estamos estudando. Certamente hoje não será a última também, eu já adianto para vocês que nós vamos ter mais uma, porque nós não vamos conseguir esgotar ainda uma explicação sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos na segunda-feira, hoje a gente continua, depois provavelmente a gente tem mais uma parte, né? Não sei se ainda esta semana ou talvez na semana que vem, porque no sábado à noite a gente faz aquela catequese sobre a liturgia do final de semana. Então, enquanto as pessoas vão chegando, vamos fazer uma oração para que a gente possa começar bem a nossa catequese, mais uma, então, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, o vosso Espírito Santo, aquele que Jesus ressuscitado enviou sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos reunidos, para que ele abra nossa mente, o nosso coração e também inspire as nossas palavras nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, um pedido que eu faço para você que está chegando, para que você possa curtir a live e também que você possa compartilhar esta nossa live. Isso é muito importante para que outras pessoas também possam assistir e possam participar também da nossa catequese. E que você também possa deixar o seu comentário, né, o seu alô, e também se tiver alguma dúvida, alguma questão, é só deixar no comentário para que a gente possa também ir movimentando também a nossa live, né? E também para eu ver que vocês estão chegando, que vocês estão presentes aqui. Bom, vamos fazer então uma revisão rápida da nossa última catequese sobre Atos dos Apóstolos, que foi na segunda-feira, né? Então, na segunda-feira, a gente falava que Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de São Lucas. Portanto, o autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, que esses dois livros é o que a gente conhece no Novo Testamento como a obra lucana. Também dissemos que há várias ligações entre o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho. Portanto, nós vimos na segunda-feira que Lucas ele faz questão de associar várias das atividades dos apóstolos entre as comunidades cristãs às atividades, às obras operadas por Jesus no Evangelho. Então a gente viu alguma relação, por exemplo, um paralelo entre o episódio dos discípulos de Emaús, lá do capítulo 24 de Lucas, com o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, em que, em vez de Jesus, está lá Filipe, e em vez dos dois discípulos está lá o eunuco. Então a gente vê um paralelo. Também a gente viu um paralelo entre a morte de Jesus na cruz e as palavras de Jesus no alto da cruz, com a morte de Santo Estevão e as palavras de Santo Estevão no momento do seu martírio. Tudo isso a gente viu que São Lucas faz estas relações para dizer que a atividade da igreja é uma continuação da atividade do próprio Jesus, que a atividade dos apóstolos é uma continuidade, portanto, da atividade de Jesus ele mesmo.
também a gente viu na segunda-feira, e a gente faz essa breve revisão, de que o que liga tudo isso, também a gente viu, né, que o final do Evangelho de Lucas ele dá uma continuidade, ele dá uma brecha para o início do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos. E também vimos que os dois inícios, tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos dos Apóstolos, os dois textos são direcionados a um tal de Teófilo, que, traduzindo do grego, significa amigo de Deus. E aí a gente entende que esse Teófilo é toda a comunidade cristã, se refere a mim e a vocês, nós que somos amigos de Deus. Então, portanto, Lucas escreve para cada um de nós. Também nós vimos que o que amarra tudo isso é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o grande elo de ligação entre o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Vimos que o Evangelho de Lucas termina com a missão dada por Jesus aos apóstolos para ir à Judéia, para ir a várias localidades, e nós vimos que o final de Atos dos Apóstolos é o envio, é a missão da igreja que continua até os confins da terra. E nós vimos também a questão do autor, quem seria o autor dos escritos lucanos, né? A gente viu, por exemplo, que há tendências que dizem, a tradição da igreja, que diz que tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos foram escritos por este Lucas, que era um colaborador de São Paulo, e que ele teria escrito esses livros. Esse Lucas que seria um médico, de acordo com os escritos de São Paulo. Mas a gente viu que há opiniões contrárias que dizem que pode ser, sim, alguém que tenha tido um certo contato com São Paulo, mas que nós não sabemos se é de fato aquele Lucas que era médico ou se é uma outra pessoa, né? Então isso tudo nós vimos na segunda-feira no nosso primeiro encontro. Pois muito bem, então a partir disso a gente pode continuar a nossa catequese de hoje, e hoje nós vamos falar um pouco da estrutura da obra. Não é? Como é que foi escrita e para quem foi escrita a obra lucana, e principalmente o nosso foco de hoje, para quem foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra questão, outro ponto que vale recordar, que nós falamos na segunda-feira, é que, vocês se lembram disso, o livro e essa é a motivação pela qual estou fazendo essas lives sobre o livro de Atos, é porque Atos dos Apóstolos acompanha a liturgia da igreja durante os 50 dias do tempo pascal. Então, desde o domingo de Páscoa até a solenidade de Pentecostes, a igreja lê como primeira leitura em todas as missas o livro de Atos dos Apóstolos, que é justamente esta experiência das primeiras comunidades cristãs. Antes da gente entrar propriamente no encontro de hoje, vamos ver quem é que está com a gente. A Cidinha Sierra, lá de Araras. Oi, Rafael, tudo bem? Estou aqui com você novamente. Um abraço para você, Cidinha. Obrigado pela audiência. A Sheila está aqui com a gente. A minha mãe também está aqui. Vamos ver, a Jaque também está aqui. Boa noite, Jaque. O Diógenes, que é catequizando aqui da comunidade brasileira em Dublin. A Lázara, o Paulinho. Então, um abraço a vocês todos que estão aqui com a gente. Se você então puder compartilhar a live, eu agradeço, que assim mais pessoas também têm acesso, não é? E se você puder deixando o seu comentário durante a nossa live, a gente vai também fazendo essa interação. Muito bem, então vamos passar para o ponto de hoje, que a gente quer falar sobre a estrutura. Então, como é que está estruturado o livro de Atos dos Apóstolos? Bom, a gente pode dividir em duas grandes partes, né? E depois a gente divide essas partes em outras menores. Mas primeiro, os exegetas, ou seja, o que são os exegetas? São aqueles estudiosos de Bíblia, aqueles que pesquisam a Bíblia. Eles dizem que eles não são unânimes quanto a essa divisão do livro de Atos dos Apóstolos. Mas a gente vai então ver aquela que é a mais comum, talvez, ou que pelo menos é a mais simples da gente entender. O que é consenso é que Lucas, e por isso não há uma unanimidade com relação à divisão do livro de Atos dos Apóstolos, da estrutura dele. Por quê? Porque Lucas, ele é a gente pode dizer que ele
é um artesão. Dizem que Lucas é o médico, mas a gente pode dizer que Lucas ele é um artesão. Ele vai articular muito bem os fatos que ele traz no livro, na sua obra, principalmente em Atos dos Apóstolos, a tal ponto que fatos que, num primeiro momento, ou que originalmente são desconexos ou estão separados por um período razoável de tempo, e também por uma certa distância geográfica, Lucas ele é tão hábil para fazer uma amarração disso tudo que ele vai fazer transições entre uma parte e outra a ponto de dar uma continuidade a todo o livro. Então, quando a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, parece que os fatos foram se sucedendo exatamente em continuidade. Isso se deve à habilidade, digamos, a esse fato de Lucas ter muito jeito com as palavras, com as transições, a ponto das transições serem bem sutis e bem suaves, não haver grandes quebras entre um episódio e outro dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, quando ele passa de Pedro para Paulo, por exemplo, é tudo muito suave, essas ligações. Então, isso acaba fazendo da obra lucana uma obra muito complexa assim, para a gente até identificar e para a gente estudar. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra simples, porque a gente viu no primeiro encontro que Lucas ele não estava tão preocupado com dados precisos, com informações precisas historicamente. Ele está preocupado com a catequese, com a teologia que ele vai ensinar para a comunidade. Bom, então vamos ver. Então a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, a gente pode dividir, fazer uma grande divisão do capítulo 1 até o capítulo 12. E aí a gente vê um relato da primeira comunidade, da comunidade ao redor de Pedro. Né? Então Pedro ele é um protagonista nesta primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. Nesta primeira parte, a gente consegue ver ali algumas missões, por exemplo. As missões de Filipe. Então, se a gente pegar do capítulo 6, ou se a gente pegar o capítulo 8, por exemplo, vai falar da missão de Filipe. Então, a gente pode ver aquele episódio que nós lemos na segunda-feira, que é um paralelo dos discípulos de Emaús, o encontro de Filipe com o eunuco no caminho, que daí ele encontra, o eunuco está na carruagem e tudo, e Filipe batiza o eunuco. Veja, esta é uma missão. O encontro com Simão o mago, Filipe na Samaria, tudo isso está no capítulo 8 e se remete a esta missão de Filipe ainda em torno de Pedro, né? Também nós temos ali a missão dos helenistas. Quem são os helenistas? Os helenistas são judeus que viviam, que cresceram fora ali da Palestina. Portanto, são judeus que estavam espalhados, digamos assim, pelo mundo, que tinham cultura grega, que tinham um certo conhecimento com a cultura grega, cresceram com a cultura grega, portanto, falavam grego, tinham próprios templos, as sinagogas destes judeus helenistas eram sinagogas separadas, então eram sinagogas nas quais eles liam a Bíblia em grego, que era a tradução dos 70, que a gente chama. Então eles liam a Bíblia em grego. Enfim, esta era a missão dos helenistas, né? Ao mesmo tempo haviam os hebreus. Os hebreus eram o que os estudiosos chamam de judeus autóctones, os judeus que eram ali da Palestina propriamente, que falavam o aramaico, que liam a Bíblia em hebraico. E começou a haver ali uma certa divisão entre essas duas comunidades e os apóstolos instituíram uma missão entre os helenistas. Não é? Eles instituíram uma missão ali com aqueles judeus
que cresceram fora da Palestina, que, portanto, tinha esta influência da cultura grega. Então, os capítulos de 6 a 8 de Atos dos Apóstolos vão justamente falar, vão nos mostrar esta missão junto a estes helenistas, esses judeus, repito, que cresceram fora e que se formaram fora da Palestina. Isto é muito importante porque a gente vai ver que os primeiros diáconos, e que está ali logo no capítulo 6, vão ser diáconos tirados deste grupo dos helenistas. A gente pode até pegar um pouquinho aqui do capítulo 6, o comecinho, olha só. Que eles nem chamam de diáconos, mas eles dizem que estavam ali para o serviço. Então é a palavra grega diaconia, que é justamente, que são os diáconos. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária, ou seja, na distribuição, provavelmente ali, do dinheiro, da comida, das doações. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Então, ali o grupo dos apóstolos, eles ficavam mais cuidando da parte do culto, da parte do estudo da palavra e das orações, e então começaram a encarregar para os helenistas esta função da diaconia, do serviço, da caridade. E aí dizem, e escolheram Estevão, a proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. Então vejam só, a ordenação dos primeiros diáconos. Então a gente já vê aí a sucessão apostólica, e veja, eles ordenam estes diáconos para o serviço evidentemente da diaconia, do serviço. Então, entre os helenistas, eu repito, entre aqueles judeus que cresceram e que viviam fora da Palestina, inspirados, influenciados pela cultura grega, então eles instituíram essa missão entre eles. Como a gente sabe? Porque, olha, todos esses nomes são nomes de origem gregas, né? Esses nomes que foram eleitos diáconos. Então, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, todos nomes gregos, portanto, então a gente vê que eles eram de fato desta origem helenística. Muito bem, então os capítulos de 6 a 8 se referem a essa missão dos helenistas. E também a gente vê depois esta questão de Pedro, né? Então, Pedro, por exemplo, ele vai curar, ele tem as missões de Pedro, que a gente vai ver ele, por exemplo, curando a mulher em Jope. Esta cura da mulher em Jope, essa cura que Pedro faz, ela é um paralelo, e a gente pode muito bem compreender isto com o texto de Marcos, capítulo 5, em que Jesus cura a filha de Jairo. Porque as palavras que Jesus usa, Talita cum, né, garota, levanta-te, são as mesmas palavras que Pedro usa para curar esta mulher em Jope durante a sua missão. Ele diz: mulher, levanta-te, e pega ela pela mão, assim como Jesus pegou a filha de Jairo. Também a gente vê que Pedro não deixa ninguém entrar na casa, assim como Jesus não deixou que ninguém, a não ser os pais da menina, entrassem na casa quando ele foi fazer a cura. Então, de novo, a gente vê nas missões de Pedro estes paralelos com as ações de Jesus nos evangelhos. Ok? Então, este é um fato muito importante. E também a fundação de igrejas em Antioquia, a prisão de Pedro. Então, isso vai do capítulo 8 até o capítulo 12, praticamente. A gente vai vendo, então,
estas ações de Pedro, a missão de Pedro. Então, reparem que a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, ele é dividido nessas três grandes missões. Então, a primeira parte, o primeiro capítulo, é ali uma introdução, a gente vê a ascensão de Jesus, depois a gente vê Pentecostes, mas a gente vê então depois essas missões, a missão de Filipe, a missão dos helenistas e a missão de Pedro. E aí, do capítulo 9 ao capítulo 28, portanto, de 9 até o fim do livro, a gente tem ali o centro em torno da figura de Paulo. O capítulo 9, que mostra a conversão de Saulo, não é? Quando ele perseguia os cristãos, ele é o mentor até do apedrejamento de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E depois a gente tem todo aquele episódio em que ele tem um encontro com aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai na estrada no caminho de Damasco e ele vai em missão. Então, veja, do capítulo 9 em diante, a gente vai ter aí um relato da conversão de Saulo, das viagens missionárias, as 3 viagens missionárias de São Paulo, e a viagem final dele, que é quando ele chega a Roma, quando ele chega ali à capital do império, onde ele chega à capital do poder e onde ele vai ser martirizado, né? Onde ele vai ficar preso, onde ele vai ser martirizado. Então a gente viu, né, no encontro anterior, e eu retomo um pouquinho, que a gente viu que o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele teve acesso a informações das viagens de Paulo. Porque todas as viagens de Paulo relatadas no livro de Atos dos Apóstolos, o autor coloca em primeira pessoa do plural, o que indica que, tudo ele fala, nós saímos daqui, fomos para lá, Paulo foi convidado e nós fomos para lá e Paulo pregou. Enfim, então dá a entender que o autor estava junto, que o autor fazia parte, digamos, da caravana. Né? Mas nós vimos também na segunda-feira que este nós pode estar aí, não porque o autor tenha feito parte da comitiva, mas porque ele se inspirou em diários de viagem de companheiros de São Paulo, de companheiros de missão de São Paulo. E por isso, provavelmente, o autor de Atos dos Apóstolos tenha colocado as informações e os relatos em primeira pessoa. De novo, a gente vê aí, então, a habilidade de Lucas, a habilidade do autor em ligar os capítulos, em ligar os fatos. E eu mostro para vocês alguns aspectos. Por exemplo, o autor dos Atos dos Apóstolos se utiliza de refrões, né? Repetição, para fazer as várias ligações dentro do seu livro, entre os vários fatos. O principal refrão, e que a gente pode pegar, no próprio capítulo 6, versículo 7, o finalzinho desse texto que nós lemos aí sobre a instituição dos diáconos, a gente vê: e a palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então veja, e a palavra de Deus crescia. Se a gente pegar a primeira leitura de hoje, de quarta-feira, da quarta semana da Páscoa, no capítulo 12, vamos ver, quem viu a liturgia de hoje, quem já leu a liturgia desta quarta-feira, deve estar se lembrando como é que começa, capítulo 12, versículo 4. Cadê? Ou melhor, versículo 24, perdão, 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quanto a Saulo e Barnabé, depois de se terem desempenhado do seu ministério em Jerusalém, regressaram levando consigo João, cognominado Marcos. Então veja, entretanto, a palavra de Deus crescia. Consegue compreender? É o mesmo refrão. E ele vai estar de novo no capítulo 9, versículo 31.
Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então veja, a palavra de Deus crescia, as igrejas cresciam, gozavam de paz e de tranquilidade. Então veja, estes são refrões que São Lucas usa, que o autor usa, para fazer estas ligações entre fatos aparentemente desconexos ou longe, distanciados pelo tempo e pela geografia, mas ele colocava estes refrões, né, para fazer estas ligações entre os vários fatos do livro de Atos dos Apóstolos. Então é muito interessante a gente ver aí esta habilidade literária do autor. Por isso que o autor de Atos dos Apóstolos, o autor da obra lucana, é considerado como alguém de uma boa cultura, de alguém que sabe ali escrever, que tem uma pessoa bem educada, a gente pode dizer assim. Tá? Então, estes são refrões que estão em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, agora a gente vê então como é o planejamento do livro. Após essas duas grandes divisões entre Pedro e Paulo, né? Então a gente viu até o capítulo 12 centrado em Pedro, depois do 12 em diante centrado em Paulo, mas a gente vê ainda que vários capítulos e várias perícopes após o capítulo 12, Pedro continua ainda aparecendo. Né? Aliás, após o capítulo 9, né, que é quando Paulo começa a ser o protagonista, mas a gente vê que mesmo assim, ainda depois, Pedro aparece em vários episódios. Tá? Mas, então é bom a gente caracterizar que tem essas duas grandes divisões no livro. Muito bem, então como é que o livro, como que os capítulos estão propriamente divididos? O que a gente encontra então dentro dessas duas grandes alas, dessas duas grandes seções, dentro desses dois grandes personagens, dessas duas grandes colunas da igreja que são Pedro e Paulo? Bom, então o capítulo 1 é um capítulo introdutório, a gente tem lá o prólogo, que é quando o autor introduz e coloca o seu destinatário. Eu escrevo, ó Teófilo, após este meu segundo livro, essa minha segunda obra, parará, parará. Muito bem. Aí depois a gente vê dos capítulos 2 ao capítulo 7, o testemunho dos discípulos em Jerusalém. Então a gente vê ali Pentecostes, os discursos de Pedro no dia de Pentecostes, aquelas primeiras conversões de milhares de pessoas. Tudo isso se passa em Jerusalém. Depois a gente vê dos capítulos 8 até o capítulo 12 o testemunho da igreja na Judéia e na Samaria. Então ela começa a se espalhar um pouco. E depois a gente vê que a igreja, a gente vê depois o testemunho do capítulo 13 em diante, que é até o 28, que é o testemunho dos discípulos, principalmente de Paulo, até os confins da terra, que são as obras de Paulo conduzido pelo Espírito Santo. Então a gente vê, e aí é interessante, porque se a gente pegar o capítulo 1, o que é que diz no capítulo 1? Capítulo 1, versículo 8. Jesus diz: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, antes de Jesus voltar para o Pai, então antes da ascensão, Jesus ele envia os apóstolos. Ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas pela força do Espírito Santo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é justamente isso que São Lucas coloca no livro de Atos dos Apóstolos. Então, os primeiros capítulos, o testemunho dos discípulos em Jerusalém, os capítulos intermediários, o testemunho na Judéia e na Samaria, e depois, da metade para frente, o testemunho em toda a terra, em todo o universo, que é o pedaço que eles conheciam ali do mundo. Não é? Então, até os confins da terra. Veja, com isso o autor quer mostrar o quê? Quer mostrar que com a vinda do Espírito Santo,
os apóstolos cumprem aquele mandato missionário do próprio Jesus. Com a vinda do Espírito Santo e após a ascensão de Jesus aos céus, a igreja continua a obra de Jesus em Jerusalém, na Samaria e na Judéia e até os confins da terra. A fidelidade da igreja. Então a igreja, quando ela está aberta ao Espírito Santo, quando ela é motivada, é ungida pelo Espírito Santo, ela é capaz de ir e de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Muito bem. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esta onda, digamos assim, de expansão, né, que sai de Jerusalém e que vai, o testemunho vai até os confins da terra, a gente vê em certos pontos, em certas passagens aqui de Atos dos Apóstolos, a gente vê o movimento contrário. A gente vê que em determinados momentos a igreja se volta à sua origem em Jerusalém. Então é uma igreja missionária, a igreja de Jesus Cristo, isso serve para nós também, é uma igreja missionária, é uma igreja que vai, que se espalha, que cumpre a missão, que cumpre o mandato missionário dado por Jesus, mas é ao mesmo tempo uma igreja que se lembra da sua origem, é uma igreja que não se desprendeu das suas origens, não é uma igreja que prega a si própria, não é uma igreja independente, mas é uma igreja que está ainda ligada ao seu fundador, que está ainda ligada aos seus pilares, que são os apóstolos. Então, por mais que os apóstolos estão espalhados agora pela terra, por mais que a igreja hoje ela esteja espalhada por toda a terra nos dias de hoje, nós temos uma referência, nós temos um ponto de unidade. Qual é este ponto de unidade? Hoje é a pessoa do Papa. Por isso que hoje a igreja ela é católica, apostólica, romana, porque a gente está nas nossas realidades, as mais diversas ao redor do mundo. A igreja ela é católica, ela é universal, ela está espalhada no mundo todo, ela leva o evangelho a todas as nações, não é? O Concílio Vaticano II diz que a igreja ela é luz para as nações, ela é sacramento universal de salvação, ou seja, ela é um sinal da salvação de Deus que é para todos, mas ao mesmo tempo ela tem um ponto de unidade, ela tem um ponto de referência que é a pessoa do Papa, que é aquele que congrega a todos na unidade. E que a pessoa do Papa está ligada diretamente ao Cristo, não é? Então, por isso que o Papa, a gente chama, né, do vigário de Cristo, porque ele é aquele que faz a unidade, não é? Ele é Pedro. Então, a gente vê isso. Então, naquela época, lógico, o centro da igreja não era Roma, era Jerusalém. Então, a gente vê, repito, a missão, ela se expandia, mas depois, em alguns momentos, os Atos dos Apóstolos relatam que ela volta, que os apóstolos voltam a Jerusalém. Mesmo Pedro, ele volta a Jerusalém. Paulo volta em alguns momentos a Jerusalém. Então, ou seja, Jerusalém é o centro, é onde congrega ali a unidade da igreja, né? Então, isso é muito importante, porque a gente não é uma igreja separada, a gente não é uma igreja dividida, mas a gente é uma igreja una, a gente é uma igreja que tem este ponto de referência, né, nos seus pastores, é uma igreja, portanto, apostólica. Muito bem, então a gente viu toda essa divisão. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, e a gente até comentou um pouco sobre isso na segunda-feira. Lucas, ele não é o autor, ele não é preso a dados, ele não se fixa em dados muito concretos, digamos assim, em dados historiográficos, em dados geográficos. Ele não está muito atento a isso. Quer dizer, ele conhecia certamente, o autor era uma pessoa culta, mas esse não era o foco dele. O foco do autor era justamente a sua visão teológica, né? Ele recebe... Então, uma coisa que fica muito claro para os estudiosos é que
o autor de Atos dos Apóstolos, ele recebe diversas fontes, ele tem diversas fontes que ele consulta, também a sua própria experiência ali nas primeiras comunidades, e a partir disso ele vai desenvolvendo a sua amarração, o seu texto. Então ele vai, tudo isso que ele recebe, todas essas informações que o autor recebe, ele vai filtrar, ele vai até mudar um pouco e vai dar a sua cara, a cara da sua literatura, da sua teologia para aqueles fatos. Então a gente pode dizer que Lucas ele faz no livro de Atos dos Apóstolos uma colcha de retalhos. Ele pega diferentes pontos e ele vai ali costurando, ele vai costurando. E aí se a gente pegar de modo que fique algo coeso, né? Algo coeso. E de modo que se a gente pegar o avesso, né? Se a gente for para o lado de trás, que é o que a gente está tentando fazer aqui nesta catequese sobre Atos dos Apóstolos, se a gente for pegar o lado do avesso, a gente vai ver então essas costuras todas, e aí a gente vai poder encontrar como é que o autor pode ter trabalhado e construído e elaborado esta sua obra. Então é assim que a gente pode compreender o livro de Atos dos Apóstolos, como eu repito, esta colcha de retalhos, né? A gente vê, é algo coeso, é algo belo, é algo que tem ali um significado profundo e muito bem estruturado, muito bem amarrado, mas quando a gente entra, quando a gente estuda, quando a gente vê o outro lado, a gente aí consegue compreender como é que o livro foi formado. Tá ok? Então, este é um ponto também importante. E assim são muitos livros bíblicos, né? Uma coisa que a gente precisa compreender e que aí aumenta o nosso campo de visão é que os livros bíblicos, né, eles levaram tempo para serem escritos. Quando a gente diz foram inspirados pelo Espírito Santo, não quer dizer que houve ali uma osmose, não quer dizer que houve ali um estralo e o autor começou a psicografar. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que no decorrer dos fatos, o autor ou os autores sagrados foram colocando no papel aquilo que era primeiro uma tradição oral, aquilo que eles foram recebendo e de várias fontes, né? De várias fontes. É a mesma coisa hoje, a gente recebe na igreja a tradição apostólica, então são vários relatos, várias pessoas, vários apóstolos, né? Ao decorrer de 2000 anos, e hoje a gente pode então compreender e fazer esta nossa colcha de retalhos e compreender, não é, a nossa fé. Mas aí se a gente for no avesso, a gente vai encontrar os pormenores e a gente vai encontrar os detalhes, não é? Mas isso forma a beleza da nossa fé, isto forma o todo em que nós acreditamos. Isto é o fidei depositum, né? Que é o depósito da fé que a tradição e o magistério da igreja nos colocam. Então, vale a gente lembrar de novo, os livros bíblicos, eles, antes de serem escritos, eles foram vividos, foram experimentados nas comunidades cristãs, né? Então, isto é muito importante. Então, veja, quando o livro de Atos foi escrito, Paulo já tinha feito as suas viagens. Portanto, quando o livro de Atos foi escrito, as viagens paulinas já eram conhecidas. Então, havia já comunidades ao redor do mundo, não é? Veja, os cristãos já estavam em Roma quando o livro foi escrito. Então, veja, durante esse tempo todo, como é que tinha se propagado a mensagem? Através do testemunho, através do boca a boca, né? Isso é muito importante a gente também ter ciência. Muito bem. Aí depois a gente tem então as viagens de Paulo. A gente viu também na segunda-feira, né? Muitos dados das viagens de Paulo e falando desta construção de São Lucas, né, desta colcha de retalhos, então a gente pode ver que parte do livro, parte da obra
contém de fato dados que podem ser considerados em certo ponto históricos, como por exemplo as viagens de Paulo, elas trazem muitos detalhes geográficos, muitos detalhes de como eram organizadas as cidades da Grécia, como era organizada ali a região do Mediterrâneo. Então tudo isso contém dados, sobre isso o livro de Atos dos Apóstolos contém dados importantes e que os historiadores dizem que provavelmente eram de fato aquilo. As rotas de navegações, as rotas de viagem, enfim, tudo isso o autor coloca com uma certa historicidade, com uma certa exatidão. Porém, tem outras partes, como eu dizia, que são menos dados históricos. Por exemplo, essas partes que contêm inúmeros paralelos com os evangelhos. E também, por exemplo, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos paralelos, ou seja, fatos muito similares, muito parecidos, que o autor coloca atribuindo tanto a São Pedro quanto a São Paulo. A gente pode pegar, por exemplo, aqui o capítulo 5, versículo 15, para vocês entenderem. 5,15. A ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos sua sombra, cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Muito bem, temos aqui então o povo que traz os doentes para Pedro, para que ao menos a sombra cobrisse de alguma forma ali os enfermos. Muito bem, se a gente for ao capítulo 19, versículo 12, vamos ver o que a gente encontra agora aqui no 19, 12. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo, o corpo de Paulo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então vejam, a forma que o autor coloca das curas operadas por Pedro são muito similares às curas que ele coloca operadas por Paulo. Né? O pessoal trazia enfermos e ainda que se tocasse ali a sombra ou que se tocasse em panos, as pessoas ficavam curadas, os espíritos maus iam embora. Então vejam que há muitos paralelos desse tipo entre os milagres operados por Pedro, os milagres operados por Paulo, os discursos de Pedro e os discursos de Paulo, além daqueles paralelos que a gente viu na segunda-feira entre o livro de Atos e o Evangelho de São Lucas. Fatos, quando eu digo paralelos, eu estou dizendo assim, se a gente tira um personagem e coloca outro, a gente tem ali o mesmo fato. Né? Porque as palavras são as mesmas, as ações são muito similares, o cenário é muito parecido. Então, isso mostra que o autor quer dizer que os apóstolos continuam a missão de Jesus e a sucessão apostólica, a igreja que vai crescendo e vai se espalhando, e em todo o mundo a ação da igreja é semelhante. Este é um ponto importante. E aí a gente pode compreender também algumas peculiaridades. Então, a gente pode questionar, mas para quem então, no meio se o livro de Atos dos Apóstolos é uma coxa de retalhos, para quem então este livro foi escrito? Qual é o seu destinatário? Eu, porém, colocaria para vocês quais são os destinatários. Porque vocês lembram na nossa live passada que a gente viu que o versículo 1, né, de ambos os livros, tanto do Evangelho de Lucas quanto aqui dos Atos dos Apóstolos, como é que Lucas começa? Fiz meu primeiro relato a Teófilo a respeito de todas as coisas. Então, a Teófilo, a gente falou, aquele amigo de Deus, né? A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Que os estudiosos, eles ainda não estão certos se aquele Teófilo era de fato uma pessoa que chamava Teófilo, ou se está dizendo a todos aqueles que têm uma certa simpatia ao projeto de Deus, que portanto são amigos de Deus. Vendo
a partir disso tudo que nós estamos estudando, minha gente, a gente pode compreender o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos, muito provavelmente, ele foi escrito para estes diversos grupos de pessoas, para estes diversos tipos de comunidades que estavam ali espalhadas por toda aquela região. Então nós temos ali... Então Lucas ele vai se utilizar dessas diferentes formas para atingir os diferentes públicos. Por isso que então no livro a gente tem semelhanças, né, com as escrituras. Então Lucas vai buscar pontos das escrituras, até pontos do Antigo Testamento e pontos dos evangelhos. Para quê? Para ele falar com os judeus. Então quando ele retoma em certos pontos, ali ele vai, em vários momentos, ele vai pegar, por exemplo, quando Pedro discursa e cita aqueles relatos do Antigo Testamento do servo que falava que Jesus deveria sofrer. Então fala, olha, já estava escrito nos profetas. Aí Lucas está querendo atingir ao público de judeus, ou aos cristãos vindos do judaísmo, mas principalmente aos judeus. Então, veja, Lucas está chegando a estas pessoas, porque os judeus conheciam o Antigo Testamento, então ele utiliza aspectos do Antigo Testamento para chegar ao público judeu, ou aos cristãos de origem judaica. Ele também se utiliza aspectos da filosofia, para pensamentos filosóficos, para atingir os gregos ou os cristãos helenísticos, aqueles que cresceram na cultura grega. Se vocês lembrarem, por exemplo, quando Paulo está em Atenas, no Areópago, lugar que eu tive a graça de conhecer, de estar ali naquela pedra, e foi muito interessante, né, a gente lembrar da passagem em que Paulo vai dizer e vai utilizar elementos da cultura grega. Olha, vocês aqui têm vários altares a vários deuses, mas vejo que vocês têm um altar dedicado ao Deus desconhecido. É deste Deus que eu vim pregar, que eu vim falar, é este Deus que eu anuncio. Então veja, Lucas vai colocar ali, né, na boca de Paulo este discurso para os gregos, e com isso Lucas vai conseguir atingir aos cristãos de origem grega, ou pelo menos aos simpatizantes gregos. E ele também vai utilizar discursos de Paulo aos romanos para chegar e para atingir aos romanos. Então, quando Paulo está em Roma e tudo aquilo, na cultura romana, Lucas vai querer também atingir os romanos. Agora, tem algo que une tudo isto. Tem algo que é essencial para todos esses grupos. O que é isto? É o querigma. É o anúncio querigmático. É o primeiro anúncio, o anúncio do Cristo ressuscitado. Isto une toda aquela mensagem. Este anúncio vai ser em comum para judeus, para gregos, para romanos, para todos. Jesus ressuscitado. Este é o anúncio fundamental da igreja cristã. Por isso, e aí a gente vai compreender um pouco mais, porque, minha gente, que agora no tempo pascal, nós lemos Atos dos Apóstolos o tempo pascal inteiro, porque é justamente o ressuscitado, o querigma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro querigmático, é um livro que o tempo todo vai ser permeado pelo testemunho sobre o ressuscitado. Isso é muito importante. E a partir do anúncio do ressuscitado, o autor de Atos dos Apóstolos vai então fazer este convite à conversão e ao batismo. Isso é uma coisa que há em comum em todos os relatos, em todas as missões, em todas as viagens, em todas as visitas às casas, em todas as curas. Quando eles ouvem o testemunho dos apóstolos, seja de Pedro, seja de Paulo, seja de Barnabé, seja de Filipe, eles vão pedir o batismo. Eles vão pedir o batismo. Ou seja, vão querer se aderir àquele grupo, ao grupo dos cristãos. Então, isto mostra
que é um livro de diversas fontes. Isso nos prova que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de diversas fontes. Então, a gente pode pensar, para quem o livro foi escrito? Foi para os judeus? Foi para os romanos? Foi para os gregos? A opinião mais aceita entre os estudiosos é: ele foi escrito para todos esses. Foi escrito a judeus, a pagãos, também a cristãos. Então, se para os judeus, se para os pagãos, ele foi escrito para trazê-los à fé cristã, para aqueles que já eram cristãos, ele foi escrito para confirmar a fé, para provar para as comunidades cristãs já estabelecidas e que porventura estavam vivendo algum momento de abalo, para dizer: olha, aquele Jesus que nós acreditamos que morreu e ressuscitou, ele continua presente na comunidade, ele não abandonou a comunidade, ele não abandona a igreja. Como é que ele se faz presente? Pelo Espírito Santo, que age nos apóstolos, que age no testemunho, que age na igreja. Então, a igreja é aquela que porta o Cristo ressuscitado. Por isso que a igreja tem autoridade para falar de Jesus. Por isso que a igreja... E aí a gente pode fazer um ponto. Tem muita gente que diz: olha, eu sigo Jesus, mas eu não sigo a igreja. Eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na igreja. Isto não é possível. Isto não é possível. Por quê? Porque quem é que porta Jesus ressuscitado? Quem é que continua o testemunho do ressuscitado? É a igreja. É a igreja. Então não há fé cristã sem a igreja. Né? Não há fé cristã individual, não. A fé cristã é uma fé comunitária. É uma fé que se desenvolve a partir da pregação apostólica. E nós acreditamos, nós somos católicos apostólicos romanos, ou seja, é a fé católica que é universal, que tem a plenitude dos meios de salvação, que tem todas as dimensões possíveis para a salvação, que está também universal, que está espalhada no mundo todo, mas que tem um ponto de unidade, que é a pessoa do Papa, e que aprende através do ensinamento dos apóstolos e acredita na sucessão apostólica. Hoje nós cremos, os sucessores dos apóstolos são os bispos. Então, quando o colégio episcopal fala, nós seguimos aquele ensinamento, porque nós acreditamos que tem a autoridade apostólica. Isso é muito sério e muito importante. Então, quando a pessoa diz que é católica, mas ela não segue, não é, os ensinamentos que vêm do magistério da igreja, os ensinamentos que vêm dos bispos, aí ela começa a questionar a validade da autoridade do colégio episcopal, das conferências episcopais, não é? No Brasil a gente vê, às vezes, discordância de ponto de vista. Veja, a gente diz: ah, não, o colégio episcopal não me representa. Veja, o colégio episcopal, ele tem um mandato apostólico, ele tem a sucessão apostólica. Então, ou nós cremos ou nós não cremos. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrando isso. A nossa fé, ela é uma fé eclesial, ela é uma fé que foi propagada pelo testemunho dos apóstolos. É evidente que estes membros da igreja, inclusive, e que nós também somos membros, é evidente que esses membros são falíveis, nós somos falíveis, nós cometemos erros. Então, estes erros mancham o testemunho, com certeza, mancham o testemunho. Mas nós acreditamos que, apesar dos erros, apesar dos pecados, apesar dos escândalos de nós, membros da igreja, esta igreja, ela tem esta autoridade porque ela testemunha o ressuscitado, inspirada e agindo através do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo não desampara a igreja. Ok?
Então a gente pode entender, e aí eu vou finalizando, que o livro de Atos dos Apóstolos ele é, portanto, uma primeira propaganda da fé. Uma primeira propaganda da fé. Uma apologética primitiva. Se a gente pegar na história da igreja, os séculos II e III são ali o período da apologética, ou seja, da propaganda, de levar a fé cristã e de propagar a fé cristã. Veja, de certa forma o livro de Atos dos Apóstolos já fez isso. Era uma propagação, uma propaganda da fé cristã a diferentes grupos ao redor daquilo que era conhecido como o mundo na época. Porém, é uma apresentação, então, de fatos, mas não de fatos, digamos, mentirosos, não. É a apresentação de fatos de uma forma honesta, de fatos que provém de testemunhas, que têm, portanto, provas. E com isso, então, o autor quer reforçar as convicções dos já cristãos e também possibilitar a compreensão e a adesão por parte dos simpatizantes. Muito bem, então eu acho que hoje a gente pode terminar por aqui. Demos mais um passo dentro deste estudo de Atos dos Apóstolos. Eu peço que você possa compartilhar a live, possa curtir a live e possa também divulgar para as outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso, portanto, né? Vamos ver quem mais que está aqui com a gente. O Guilherme está aqui também, deixa eu ver, a Brenda, Renata Agostini, o Altamiro, o João Felipe, eu não sei se ainda estão todas essas pessoas, mas de qualquer forma passaram por aqui. Então, a gente termina desta forma hoje, deixando este ponto em aberto para a próxima catequese, que eu daí aviso quando nós faremos, que é sobre, então, essas categorias socioculturais aqui no livro de Atos dos Apóstolos vai colocando, e aí a gente pode também pegar alguns outros fatos curiosos sobre o livro, alguns textos, né? Na segunda-feira eu lembro que a Sheila fez uma questão sobre Paulo, será que Paulo caiu ou não do cavalo na sua conversão e tudo mais. Enfim, a gente pode pegar depois também no próximo encontro alguns desses fatos, né? O livro de Atos é riquíssimo, a gente está acompanhando ele durante todo o tempo pascal, então vale muito a pena a gente se debruçar, tá? Se você não viu o vídeo inteiro, a live toda, o vídeo vai ficar salvo, você pode assistir a qualquer momento, inclusive por partes, enfim, né? Porque a gente sabe é um vídeo longo e às vezes as pessoas não têm esse tempo todo, né? E também o nosso objetivo é fazer companhia para você que está aí na quarentena, que está no isolamento, né? Precisa cumprir este momento e às vezes as pessoas não sabem o que fazer e ficam entediadas dentro de casa. Veja, estudar a Bíblia, estudar a nossa fé é algo que nos fortalece, além de alimentar o nosso intelecto, a nossa cultura, mas sobretudo aquece o nosso coração, a nossa fé, a nossa espiritualidade e a nossa esperança. Tá ok? Então, eu agradeço aqueles que ficaram com a gente. Mais uma vez, é uma alegria ter vocês aqui. E a gente volta a qualquer momento durante essa semana. No sábado é certeza, porque no sábado nós teremos aí uma catequese sobre a liturgia do final de semana, sobre o Evangelho Dominical. Mas quem sabe, de repente, na sexta-feira a gente tem um outro momento aqui, né? Talvez para completar Atos dos Apóstolos, ou então na semana que vem. Vocês fiquem de olho aqui no Face, a gente vai sempre atualizando conforme a gente for tendo novidades. Um abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Estivemos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.